Bem-vindos a mais uma aula. Que Deus abençoe a nossa aula. Pessoal, todo mundo em casa se cuidando direitinho, ficando em casa, aproveitando esse momento com a família. Pessoal, vamos respeitar o isolamento para que o mais breve possível nós possamos retornar às nossas vidas normais. Beleza, senhores? Então vamos lá. Vamos iniciar mais uma aula? Pessoal, né, nessa aula nós vamos falar sobre o gênero poema, tá? É, eu- na aula anterior eu já havia introduzido o que qual a principal característica do gênero poema. Lembram disso? Espero que sim. Que bom que vocês lembram. Antes disso, eu deixo para vocês a resolução da lição de casa que eu havia pedido. Tranquilo? Tá aqui bonitinho para vocês, certo? E vamos lá, vamos retomar. Poema. O objetivo de se trabalhar a poesia em sala de aula é o de estimular a oralidade, a criatividade e a reflexão a respeito de fatos do cotidiano de quem escreve. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a poesia na sala de aula ela vai estimular a oralidade. O que é isso? Outros gêneros textuais, eles não, vamos dizer assim, eles não conversam tanto com a oralidade, eles não se aproximam tanto da oralidade. Eu preciso escrever outros gêneros textuais como a reportagem, como a notícia, como um artigo de opinião, é, de forma de forma que essa linguagem esteja de acordo com as normas da gramática do nosso idioma, tá? Ou seja, elas devem estar de acordo com a linguagem formal, a norma culta da língua. No caso do poema, você pode aproximar com a oralidade, você pode aproximar da oralidade. O que isso quer dizer, professor? Que você pode produzir o seu texto com algumas características que nós utilizamos na fala. Isso quer dizer que eu posso usar, vamos dizer assim, aquelas expressões que eu uso com os meus colegas? Pode, no poema pode. Desde que ele siga algumas características, tá bom? Tá? Nesse fazer poético, eu tenho algumas características a serem trabalhadas, tá? Além disso, pode trabalhar a escrita de poesias, contudo deixar os temas livres. Olha só, olha só. Os outros textos, eu preciso estabelecer um tema. Aqui tem um tema livre. Tá? Eu vou pensar, eu vou refletir as minhas emoções para poder escrever um texto. Tá bom, senhores? Tranquilo? O poema ele pode ser escrito por meio de versos, tá? Ou de uma forma ou de prosa. O que é isso? Versos são pequenos parágrafos, certo? Que eu utilizo para compor uma estrofe, vamos dizer assim, tá? E prosa é aquele texto que, entre aspas, nós chamamos de texto corrido, certo? Vamos pensar aqui, ó, a definição de estrofe que nós temos aqui para os poemas. Estrofe é um conjunto de dois ou mais versos que organizam a estrutura composicional do texto poético, como os poemas e as letras de música, certo? Agora olha só os versos, tá? Verso é uma única frase em que a composição poética é o elemento que define a poesia, em oposição à prosa. Ou seja, o verso eu vou escrever uma única frase. Lembra que eu falei lá um pequeno parágrafo? Essa frasezinha nós chamamos de verso. Vamos ver na prática? Aqui eu tenho um exemplo de verso. Olha só. Minha terra tem palmeiras. Isso daqui é um verso, tá bom? Vamos voltar aqui. Olha só. Um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe. Vamos voltar para a prática? Então aqui eu tenho, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então aqui eu tenho uma estrofe e aqui eu tenho um verso. Tranquilo isso?
Beleza? Pessoal, a nível de curiosidade, eu coloco esse segundo ponto aqui em relação aos versos, tá? Os versos dão ritmo, melodia e métrica a uma poesia. O ritmo e a melodia, tranquilo, nós conhecemos, tá? A questão da métrica, nós vamos trabalhar isso lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Por enquanto, nós ficamos aqui na melodia, uma, uma palavra, um verso rimando com o outro. Tudo bem? Tranquilo? Bora continuar. Aqui eu já expliquei para vocês. Pessoal, depois da explicação, eu peço aqui uma pesquisa. Quero que você pesquise os tipos de versos e transcreva no seu caderno de produção de texto, por favor, tá? Lembrem-se, toda vez que eu elaborar uma lição de casa, eu preciso colocar o cabeçalho, perfeito. Não esqueçam, do cabeçalho deve conter a data e o versículo, por gentileza, tá? Quando retornar, voltarmos ao colégio, tudo isso será avistado e eu irei atribuir nota aos senhores. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Rimas. Aqueles que estiveram com o professor Clebson no sexto ano, nós vimos o que é uma rima. Nós vimos as rimas, lembram disso? Isso, muito bem, espero que sim. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Ou seja, a música ela precisa de rimas para que a, é, cause nós, ouvintes, aquela coisa gostosa de se ouvir. Tá? Isso nós chamamos de musicalidade. Tranquilo? Olha só. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas. Lembram lá o que é verso, senhores? Olha aqui. Ela ocorre nos versos ou nas linhas dos poemas. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Já que eu parei, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou nas sílabas poéticas, certo? O conjunto de versos é denominado estrofe. Foi dito isso lá em cima também. Tranquilo? Mais uma pesquisinha aqui, ó. Pesquisar os tipos de rimas e transcrever para o caderno de produção de texto, certo? Pessoal, eu separei aqui um pouquinho de rimas e ritmos, mas mas basicamente, vamos nesse momento, nesse momento não, né? Uma complementa a outra. Vamos entender? Lembra lá que eu falei que as rimas acontecem no final de cada verso? Olha só, duros que vai rimar com imaturos. Olha o urus aqui, ó, certo? Padecimento, olha o mentos aqui, e momentos, olha o mentos aqui. Então aqui eu tenho as rimas. Tudo bem, senhores? Tá? E tem as relações internas da estrofe. Olha aqui o vãos combinando com o pensarão aqui, certo? Duros combinando com duros aqui. E o men aqui de mentos. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com o colégio para que o colégio possa entrar em contato com o professor. Na verdade, a coordenação, né? Possa entrar em contato com o professor. Tranquilo? Beleza? Podemos continuar? Que beleza! Olha só. Pessoal, aqui eu deixarei para vocês uma atividade para que vocês possam se divertir, tá? De acordo com o que foi estudado durante a aula, faça a análise da letra da música. Gente tem sobrenome de Toquinho. Copie a letra da música em seu caderno. Copie a letra da música em seu caderno. Qual o objetivo da letra da música? Expor sentimentos, contar uma história, versar sobre uma pessoa ou animal, descrever um acontecimento marcante, bom ou ruim. Identifique quantas estrofes e quantos versos há na letra da música.
sublinhe a parte que apresenta ritmo musical e que tipo de verso é composto a letra da música. Lembram lá? Vocês vão pesquisar o tipo de verso, lembram? E aí vocês irão identificá-lo também. Na próxima aula retomaremos isso aí para que possamos compreender esses tipos de versos. Senhores, quando eu peço para que vocês façam uma análise, não é só colocar aqui, conta uma história. Você vai analisar o que está sendo contado ali. Tá? Ou seja, você vai, a partir do que você entendeu, você fará a sua análise para responder o exercício. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Alguma pergunta? Como não podia faltar, a liçãozinha de casa da apostila também, por favor, tá? Página 54 e página 55. Queridos, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Aproveite esse momento com a família, tudo bem? E não esqueçam de fazer as atividades. Tudo bem? Beijo a todos e até o nosso próximo encontro.